No episódio de hoje do Papo de Veterinária, nós vamos conhecer uma carreira que quebra vários mitos sobre os animais aquáticos e mostra como a medicina veterinária vai muito além do que a maioria das pessoas acredita. A nossa convidada é a médica veterinária Maria Alcina Martins de Castro, especialista em animais aquáticos e que atua no Biotério de Pesquisa da UFSC, em Santa Catarina. Na conversa de hoje, ela compartilha sua trajetória, passando pela especialização em farmacologia e a construção de uma carreira voltada aos peixes e animais aquáticos. Ao longo do episódio, a Maria nos explica os 4 pilares fundamentais da atuação nessa área, mitos muito comuns envolvendo os animais aquáticos, os desafios da profissão, a necessidade de atualização constante e também o enorme potencial de pesquisa com peixes, tanto em biotérios quanto para a aquicultura. Então, se você quer descobrir uma área diferente da medicina veterinária, entender como funciona a atuação com animais aquáticos e ampliar sua visão sobre a profissão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente para mais um episódio do Papo de Veterinária. Olá, seja bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Maria Alcina Martins de Castro é médica veterinária, graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, fez mestrado e doutorado em farmacologia com ênfase em dor pela UFSC, ocupa o cargo de médica veterinária no Centro de Ciências Agrárias da UFSC desde 2010, trabalhando com saúde e bem-estar dos animais aquáticos de cultivo, peixes, crustáceos e moluscos bivalves, no Departamento de Aquicultura. É responsável técnica dos biotérios que produzem ou utilizam peixes em pesquisa e ensino no mesmo departamento. É membro da Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório na UFSC desde 2011. E em 24 anos de profissão, adquiriu experiência em anestesia e analgesia de mamíferos e peixes, bem como na clínica e patologia de peixes teleósteos e patologia de moluscos bivalves. Então, seja muito bem-vinda, Maria Alcina. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui conversando um pouquinho da medicina veterinária na área de aquicultura, na área com animais aquáticos. Um prazer imenso, Thaís. Muito obrigada. Então vamos começar falando um pouquinho de como foi a sua escolha pela medicina veterinária enquanto profissão. Na minha família, eu fui desbravadora. Eu, desde pequenininha, já sabia que eu tinha uma empatia um pouco exagerada por animais. Então, enquanto na minha família, assim, era comum colocar sal em sapo, isso há muito tempo atrás, eu ficava extremamente chocada de ver aquela cena, aquilo me perturbava, já pequenininha, e eu fui crescendo, eu sentia muita pena dos animais, do sofrimento dos animais, de ver a exploração que o ser humano fazia com os animais, eu não me sentia bem em zoológico, eu não me sentia bem de ver algumas práticas que para outras pessoas era comum, era rotina, era cultural. E eu tinha muito desconforto de presenciar algumas cenas, eu tinha desconforto de presenciar, de ver um peixe sendo fisgado por um anzol. Então, eu achava que, olha, eu vou cuidar desses animais, eu vou tentar estudar e proteger eles para que eles não sofram. E assim eu fiz o curso de medicina veterinária. Minha mãe queria que eu fosse médica de seres humanos. Eu já tinha passado na Universidade de Lages, né, no CAV, para fazer veterinária, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado em outro curso para medicina. Mas eu não queria medicina humana, eu queria medicina veterinária. Então eu sabia direitinho o que eu queria, já pequenininha, e levei aí para minha graduação, né, para minha escolha na graduação. E durante o curso, como foi que você teve contato com essa área de aquicultura, Uhum. de modo que isso acabou sendo a área principal de atuação para você hoje? Durante o curso, o meu envolvimento com a aquicultura foi zero, nenhum. Em hipótese alguma, em algum momento na minha graduação, eu pensei em trabalhar com animais aquáticos e principalmente com produção de proteína, produção de pescado. Na verdade, a inspeção de produtos de origem animal nunca me atraiu. Então, eu nunca pensei em trabalhar
com o setor de agricultura. O meu foco na quarta fase, quando eu entrei para a medicina veterinária, eu tive contato com a disciplina de farmacologia. E na disciplina, a professora ali foi a minha primeira inspiração, né? Eu, eu adorava entender como é que os remédios funcionavam no corpo, independente se era um corpo de um ser humano ou se era um corpo de um animal. Então, saber que existem receptores, que existem proteínas, que os medicamentos, os fármacos se ligam e que modificam a forma que as nossas células respondem, né, que ou agonizam ou antagonizam, aquele mundo, aquele universo me fascinava. Na quarta fase, assim como eu decidi ser veterinária muito cedo, na quarta fase de veterinária, eu decidi que eu seria professora de farmaco. E eu me aprofundei de tal forma, eu gostava, era um hobby para mim, ler bula de medicamento, eu adorava a disciplina, eu devorava os livros de farmaco. Eu fui monitora de anestesiologia sem ter feito a disciplina de anestesia, de tanto que eu estudava a parte de farmacologia do sistema nervoso central. Aí eu ia para dentro do hospital, aprendi a fazer anestesia, antes mesmo da disciplina. Então, eu estava bem submersa e bem convicta que era aquilo que eu queria para mim e que me dava muito prazer. Pois bem, eu me formei, vim para Florianópolis, porque eu fiz faculdade em Lages. Na época, em Santa Catarina, o único curso de medicina veterinária era em Lages. Era na nossa serra aqui, que dá umas 3 horas e meia de Florianópolis, um lugar frio do lado de São Joaquim, de Urupema. Frio, frio e chuva. Mas quem queria fazer veterinária tinha que se deslocar até lá e morar lá. Então, eu terminei a graduação, eu disse, não, não vou ficar aqui em Lages. O curso de veterinária em Lages, por ele ser lá, ele tinha uma tendência em puxar o interesse dos alunos para ruminantes, principalmente ruminantes, e a parte de equinos também. Reprodução de equinos lá é muito forte. Só que eu não me deixei seduzir por isso. Eu queria ser professora de farmacologia. Então, eu retorno para Florianópolis, junto dos meus pais, e eu começo a acompanhar as disciplinas de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro como aluno ouvinte, e depois eu percebo que eu tinha condições de fazer um mestrado, que lá em 2002 era um grande degrau você fazer um mestrado, era um grande desafio. E eu, como veterinária, fazer um mestrado de farmacologia voltado quase que exclusivamente para a medicina humana. Então, não, eu vou encarar esse desafio. Aí eu fiz o mestrado em farmacologia, escolhi a área de dor, que também eu sentia a proximidade com a medicina veterinária em estudar mecanismos de dor e entender como é que os analgésicos funcionavam e o descobrimento de novos analgésicos, enfim. Depois eu emendei um doutorado na mesma instituição e terminei o doutorado, eu já comecei a lecionar. Voltei para Lages e fui professora na minha instituição. Voltei para casa, que me graduou, e aí eu fui professora lá durante 6 semestres de farmacologia. Durante esse período, uma amiga minha me avisou de um concurso que ia ter para a UFSC, para ser veterinário da UF. A gente fala, né, aqui como servidor público, dentro da universidade, que ou tem a carreira de professor, né, de servidor docente, e servidor técnico administrativo, que é o profissional que vai trabalhar na sua área, né, de atuação. E eu já estava bem consolidada como professora, estava começando uma carreira de docente lá em Lages, já estruturando um laboratório para desenvolver pesquisa, e me veio essa minha amiga, que eu falo que não é amiga, é um anjo, que me incentivou muito. Faz, porque em Florianópolis, ela dizia, eu sei que você gosta, você quer ser professora, mas faz, é para tu trabalhar aqui perto do teu marido, na época eu já estava casada, mais perto dos teus pais, e eu fiz o concurso e passei. Mas passar é uma coisa, tomar posse é outra. E aí veio a grande primeira dúvida da minha vida em relação à profissão. Bem, eu sigo a minha carreira de docência, que está no início,
ou eu começo como veterinária lá na universidade, perto de casa, aquele conforto da família. E aí eu optei pela família, porque eu disse, olha, eu queria muito ser professora de farmaco, eu amo ser professora de farmaco, e eu fui. E tá bom. Agora eu quero ficar perto do meu marido, eu quero ficar perto da minha família. E se eu achar que está me faltando alguma coisa, eu presto outro concurso para professora. Por que não? E voltei para Florianópolis e fui ver qual era o meu trabalho aqui na universidade. E quando eu cheguei na universidade, eu me deparo com o seguinte cenário: olha, primeiro, antes disso, eu acreditava, eu não sabia com o que eu ia trabalhar, mas eu acreditava fortemente que eu iria trabalhar com animais de pesquisa, roedores, porque na minha época de pós-graduação, ali onde eu estava, eu era a única pós-graduanda veterinária. E naquela época ainda não tinha lei Arouca, não tinha toda essa proteção com os animais, as exigências. E eu olhava aquele ambiente cercado por animais e eu perguntava: onde é que estão os veterinários? E logo em seguida veio os comitês de éticas, as CEUAs, né? Veio a Lei Arouca, a exigência de ter um médico veterinário. Então, quando eu fui chamada para trabalhar na universidade, eu pensei que ia trabalhar no biotério. E eu estava bem tranquila, porque eu trabalhei na minha pós-graduação com roedores. Então, assim, nossa, eu tenho muito o que fazer lá na universidade, muito o que contribuir, e vim. Mas, para minha surpresa, eu chego aqui e eu me deparo com um setor de animais aquáticos. E aí a pergunta foi: então, você até pode ir trabalhar no biotério, porque foram chamadas duas veterinárias. A primeira menina que foi chamada estava no setor de aquicultura, mas ela queria muito ir para o biotério. Ela não estava se adaptando com a aquicultura. E aí a minha chefe na época disse: mas eu só vou liberar ela se você ficar conosco, porque senão, se você for para o biotério e ela também, a gente vai ficar sem um veterinário. E o meu objetivo com a tua vaga aqui, a universidade precisa de um veterinário para que a gente consiga transformar o laboratório de diagnóstico de patologia de animais aquáticos num laboratório de referência. E a gente só vai conseguir isso com o médico veterinário. Aí eu, opa! Quanta novidade! Eu topo, vai ser bem desafiador, mas é uma construção, né? Isso em 2010, novíssimo para mim. Eu não tive contato nenhum na graduação e era a primeira vez que eu me via diante dessa oportunidade e eu agarrei e eu aceitei. Eu acho interessante na sua fala que, assim, né? Se a gente começar desde quando você era criança, você já tinha esse olhar que não tinha esse nome na época para o bem-estar dos animais, né? Para essa questão da dor, do abuso, né? De uma série de situações ali que eram muito mais comuns lá na época da nossa infância e que, graças a Deus, hoje já vem mudando bastante. Então, a hora que você estava falando, eu falei, nossa, já faz um link com o currículo, assim, né? Tipo, uma coisa bem relacionada à outra. É uma questão do meu bem-estar, né? Sim. Quando eu era criança, eu me sentia extremamente desconfortável com certos usos dos seres humanos em relação aos animais. E eu ficava assim, será que eu sou diferente? Será que eu sou estranha? Porque todo mundo aceita as coisas, né? E é engraçado essa tua fala, porque quem me convidou para trabalhar no setor foi a professora Aimee Magalhães, que é uma referência em molusco bivalve. Ela, junto com o professor Jaime, que é o esposo dela, trouxeram para Florianópolis toda a questão ligada à maricultura, à produção de ostra em lanterna. Então, ela era uma referência, assim, e ela chegou para mim assim, então a gente quer transformar o laboratório num laboratório de referência, já que Florianópolis é o maior produtor de molusco bivalve, por que não nós não termos aqui em Florianópolis um laboratório também para dar esse suporte? Aí eu olhei para ela assim, olha, eu topo, mas eu não sei nada de peixe, eu não sei nada de molusco, e eu tenho pena deles. Eu tenho muita pena de peixe. Eu não consigo pescar peixe. Eu não consigo, não gosto. Eu resgatei aquele desconforto e eu já coloquei na mesa para ela. Mas eu topo, porque logo em seguida vem uma frase da Temple Grande que ela fala, né?
que por que que ela, sendo ela uma defensora da causa animal, do bem-estar animal, ela trabalhava justamente na indústria da carne. E logo me veio isso na cabeça, assim, bem, eu não suporto, né? Me dá um desconforto de ver peixe sendo pescado, animal sendo produzido de maneira muito exploratória dessa forma, mas já que eu tenho esse desconforto, o que eu puder fazer para dar uma boa vida para eles, eu vou fazer. E eu comecei assim, com isso na cabeça. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou seguir o que eu tenho aqui dentro, sabe? Não, e assim, se a gente para pensar, na própria faculdade de veterinária, a gente tem muito pouco contato com animais aquáticos de uma maneira geral, exceto naquelas instituições em que essa área é muito forte. Aí o Sim, aluno de veterinário às vezes tem até como opção fazer uma disciplina optativa, né? Muitas vezes não está nem na grade regular do curso. E é engraçado porque o outro papo que eu tive sobre a parte de biotério, a veterinária teve exatamente essa experiência. Só que no caso dela, ela achou que ia trabalhar com roedores e chegou lá e trabalhou com pombo. Que mal bem, pelo menos é um animal de sangue quente, né? E aí você sim, vai, faz todo um mestrado, um doutorado em farmacologia, e a gente sabe a interferência, por exemplo, que a temperatura corporal do animal e o metabolismo têm sobre a ação de fármacos. Então, assim, é quase como se você tivesse que ir para estaca zero, digamos assim, para ver sim, como trabalhar com espécies que têm toda a sua fisiologia muito diferente do que a gente está habituado a ver na faculdade, né? Então, você pega um animal aquático, né? Enfim, temperatura corporal diferente, metabolismo diferente, e molusco, então, muito mais distante da gente até do que o peixe, né? E é interessante porque tem essas questões de percepção, inclusive, que para gente, como acho que biologicamente são espécies distantes, eu até conversei sobre isso com o Santiago Russin, que eu falei, eu acho que é mais difícil a pessoa, às vezes, ter esse olhar para a necessidade de bem-estar de um peixe, já que olhando para o peixe, a gente muitas vezes não consegue saber se ele está com dor, se ele está triste, se ele está deprimido, se ele, né? A gente não sim, consegue ter essa informação muito palpável, a não ser a pessoa que já direcionou um pouco mais para esse nível de conhecimento, assim, do que a gente é capaz de inferir sobre aquele animal com base numa inspeção, né? E molusco, sim. então, gente, eu não faço ideia. Então, acho que é interessante isso, né? Essa questão de topar o desafio e de, ao invés de se sentir desestimulada pelas coisas acontecerem de uma maneira com a qual você não concorda, você se propor a ser o agente de mudança daquele cenário. Sim, mesmo não sabendo por onde começar e como fazer, mas eu vi assim, não, então eu avisei eles, assim, eu não sei, mas eu topo, sim, eu vou ficar com essa área e eu ajudo vocês no que for preciso, né? Mas lá já pensando o que que eu posso fazer para tornar isso diferente. E aí, considerando então o que você adquiriu de experiência nesse período, né? Se você tivesse que resumir a sua área de trabalho em quatro pilares, quais Uhum. seriam esses pilares? Primeiro pilar para trabalhar com animais aquáticos, com peixes, é a biologia. Eu acho que é o pilar que tem que estar muito sólido, porque a gente trabalha com animais. Vamos falar em peixes, dando exemplo de peixes. Peixes é um grupo. Dentro desse grupo existem milhares de espécies. Então, tu saber como é que essas espécies, cada espécie sobrevive no ambiente, se é temperatura de 26, se é temperatura de 27, se é temperatura mais fria na água, se é uma água dura, se é uma água mais mole, como é que é o tipo de reprodução, como é que é o tipo de alimentação, se eles são carnívoros, se eles conseguem se alimentar de outra fonte de proteína. Então, tu tem que saber muito da biologia, do comportamento desse animal. Então, na natureza ele fica só no fundo. Aí eu trago ele para um ambiente controlado e eu quero que ele suba para comer a ração na superfície da água. É estranho. E a gente daí começa é a ração que não está funcionando, é o peixe que está com problema, o peixe que está doente, que está lá no fundo. Não, é apenas o comportamento dele. Então, o conhecimento, quanto mais você conseguir saber sobre a biologia daquela espécie, ela já te coloca na frente de entender o que ele precisa, quais são as necessidades dele, para ele sobreviver. E aí, se você vai se aprofundando em outros pilares, aí você já consegue
e aumentando um pouco o nível até de bem-estar dele, né? E que às vezes não dá para aumentar muito. Eu costumo dizer que o ser humano tem essa facilidade de buscar os animais e prendê-los e usá-los da maneira que ele acha que ele precisa, seja para produção de proteína animal para consumo, seja para entretenimento, seja ou na pesca ou com aquário. Hoje é tão agradável, as pessoas se sentem bem quando vai para ambiente hospitalar, um consultório, tem um aquário lá, se sentem calmas, isso faz bem, enfim. Então, o ser humano ele gosta e pratica isso. Ele traz o animal do ambiente natural e leva para o cativeiro, que é um cativeiro. E o animal no cativeiro, ele vai estar sempre perto de adoecer, porque ele nunca está naquele ambiente ideal. Não que na natureza ele não adoeça, ele adoece, ele pode até viver menos na natureza. Mas a vida que ele tem na natureza é a vida ótima dele, é tudo que ele precisa. E no cativeiro, não. Então, saber a biologia é trazer esses detalhes da natureza para o cultivo, para o cativeiro. Essa palavra cativeiro, às vezes, ela é forte, né? Ela dá uma Sim. intenção que nós somos muito perversos como cuidadores de animais, mas é realmente a palavra, a gente aprisiona os animais, seja um sistema de cultivo intensivo, que eles estão extremamente densos, ou mesmo num aquário minúsculo, numa beteira minúscula que se coloca um betinho ali naquele ambiente extremamente apertado para ele, sem movimento suficiente para ele explorar as capacidades dele. Então, biologia, primeiro pilar. Segundo pilar, aí eu trago bem forte a fisiologia. Saber como que esse organismo funciona. Como que os olhos que não têm pálpebras funcionam. Como que o ouvido de um peixe que não tem orelha, de um animal que não tem orelha, funciona. Como é que ele respira? Ele não capta o oxigênio? Alguns sim, né? Tem alguns peixes que captam, mas a grande maioria das espécies. Então, saber como funciona esse organismo já te ajuda para outras grandes áreas, né? Vai te ajudar para a área de clínica, de semiologia, vai te ajudar para a área de farmacologia. Então, se eu sei os sinais, eu sei o órgão que está envolvido, ou eu já sei quais são os transmissores que estão envolvidos, quais são os fármacos que eu posso utilizar. Então, a fisiologia ela é uma ciência básica, mas de básica ela não tem nada. Ela é importantíssima. Outro pilar é o bem-estar animal. Então, o bem-estar, ele te ajuda na tomada de decisão. Seja quando você vai decidir por um tratamento, qual o melhor tratamento para aquele animal, que é possível, lógico, dentro das condições que se tem financeiramente, de estrutura, se é uma medicina populacional, se é uma medicina de um animal só. O bem-estar ele direciona, não, esse é o momento de tratar, não. O animal está bem, não é interessante alterar a homeostase dele. Ele está bem, embora ele tenha uma condição, ele está bem. Ou então, vou trabalhando com aquicultura, favorecer, né, as condições mínimas para esse animal sobreviver bem, desde o início de uma larvicultura até uma eutanásia muito bem feita. Então, o bem-estar, ele é um pilar importantíssimo para a gente ter um resultado mais limpo, tanto para a aquicultura, que eu vou ter um pescado de qualidade, uma proteína de um animal que não sofreu, quanto para o indivíduo, se você olhar o peixe como um animal que você está tratando, como um pet, e você consegue garantir que ele viva melhor, que ele tenha qualidade de vida com o tratamento que você aplica. Então, biologia, fisiologia, bem-estar, e para quem quer trabalhar com animais aquáticos, sanidade é muito forte, muito forte. Então, tem que estudar muito e aprender muito sobre sanidade aí, doenças infecciosas, doenças não infecciosas. E aí eu junto esses dois eixos com qualidade de água. O nosso animal, ele está no meio aquático, aonde ele se alimenta, aonde ele urina, aonde ele defeca, aonde ele libera substâncias químicas para se comunicar com os outros indivíduos. Então, você entender daquele meio aquático, em algumas situações, é muito mais importante do que até
encostar no animal. Então, antes de encostar no peixe, ou no camarão, ou no molusco, aquele ambiente aquático, o universo aquático, é o universo que você precisa entender, você precisa conhecer. O que que tem agora nesse universo? E talvez isso esteja ocasionando os sinais ali, o comportamento, a doença, a lesão, a bacteriose que o animal está se manifestando. Então, são esses quatro grandes pilares, né? Se a gente pensar, né, que geralmente existe uma visão social sobre a medicina veterinária, então, a minha experiência, acho que a experiência da grande maioria dos médicos veterinários é que qualquer ambiente social que te perguntem, oi, tudo bem? Prazer, o que você faz? E você diz, eu sou médica veterinária. Logo vem a história de um cachorro com otite, com uma coceira, um gato com uma pereba, então a pessoa imediatamente relaciona a gente com saúde animal, principalmente de pet. Então, como é que é nessa sua vivência, né? Você explicar para as pessoas o que é que você faz no seu trabalho, já que a maioria das pessoas não entende o trabalho que você faz como um trabalho do médico veterinário. Ah, eu trabalho no laboratório com animais aquáticos e tal, e para muitas pessoas isso é muito abstrato. Isso, eu acho que antes da minha atuação, da minha profissão, realmente o pessoal já liga medicina veterinária com cachorro e gato, aqui em Florianópolis é bem comum. Mas antes disso ainda, eu carrego uma necessidade, como Universidade Federal, de mostrar para as pessoas o que que a gente faz, porque é uma instituição gratuita que sobrevive com recurso público, então a gente tem que devolver para quem está investindo, que é a sociedade, o que que a gente faz? Por que que a gente trabalha nessa instituição? O que que a gente está fazendo para receber por isso? Aí eu falo, eu tento fazer uma linguagem que alcance de uma maneira muito fluida. Então, eu começo pela minha família, porque às vezes a gente trabalha e a própria família não sabe em que você trabalha. Teus primos não sabem. E aí eu começo dizendo: olha, eu trabalho com animais dentro da UFSC. Eu sou veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós temos um quadro de 12 ou 13 veterinários aqui. Eu fico com a parte de animais aquáticos. Pronto, eu começo assim. Ai, mas na universidade tem animais aquáticos? Tem curso de veterinária? Eu disse, olha, tem curso de veterinária, mas é em outro campus, mas eu não estou no curso de veterinária. Eu trabalho num departamento que está capacitando, formando alunos para serem engenheiros de aquicultura, para trabalharem nessa área de aquicultura. Mas mais ainda, eu trabalho principalmente com peixes. Aí o pessoal pergunta, com peixe? Na UFSC, um veterinário, mas ainda não entendi. Eu disse, é bem fácil a gente entender, olha só. Se a gente falar de peixe, vocês lembram de pesca. Aqui em Florianópolis é bem comum, é uma tradição falar em tainha, né? Agora estamos, inclusive, na safra da tainha, né? Aqui em Florianópolis a gente não tem as estações do ano, a gente tem verão, outono, temos a safra da tainha e temos a primavera. Aí eu falo, a tainha, por exemplo, ela existe, inclusive cotas, porque existe uma ameaça de ocorrer um possível número dos estoques naturais. Então, o que que a universidade faz? A universidade estuda uma forma de produzir esse animal num ambiente controlado, para que a gente tenha tainha sem precisar estar pescando e extrapolando as reservas que a natureza oferece. Ou então, um determinado rio tem algum peixe nativo que está sendo ameaçado de extinção, ora por uma instalação de uma hidrelétrica, ora pelos impactos que a gente está sofrendo com as alterações climáticas. O que que a universidade faz? Então, vamos estudar esse peixe, vamos trazer para a universidade. Vamos ver uma forma de reproduzir esse peixe e devolver esses animais para o meio ambiente. E aí eu tô lá para cuidar que esses animais, enquanto fiquem na universidade, fiquem bem cuidados. Se ficarem doentes, eu cuido. Se tiver uma forma de melhorar essa pesquisa, a gente entra com alguma sugestão. Se tiver uma forma da medicina veterinária também correr junto nessas pesquisas, trazer tecnologia, trazer algum sistema inovador, eu também tento achar essas ligações. E aí eu tento me fazer entender essas ligações de cultura, da tainha, outros peixes, cavalo marinho sempre funciona. O cavalo Aham. marinho é ameaçado de extinção.
e ele é um animal que a universidade tem projetos de conservação. Então, a gente estuda o cavalinho para saber o que que ele precisa, para a gente poder, quem sabe, um dia devolver para os nossos mares aí bastante filhotinhos e que eles cresçam e repovoem bastante no mar, né? Então, o cavalo marinho sempre funciona e a tainha aqui para o nosso florianopolitano também sempre funciona. E aí, pensando que toda área de trabalho tem alguns mitos, né? Então, às vezes as pessoas acreditam que a coisa funciona de uma determinada maneira, e talvez até antes de você começar a trabalhar com peixes em biotério, você também tivesse um pouco dessa percepção, digamos assim, deturpada, né? Porque a gente não tem Sim, vivência, não sabe, não passou por aquilo. sim. O que que seriam mitos da sua área de trabalho que você gostaria, assim, de derrubar? É o primeiro grande mito, que peixe não é um animal senciente, né? Que peixe não tem memória, e aí eu vou fazer uma fala que a Disney não vai gostar muito, né? A Disney não ajuda muito nessa questão, né? Quando a gente tem um filme que mostra que a Dory tem uma memória de 3 segundos. Então, assim, a criança é apaixonada por um filme que o peixinho não tem memória. Então ela cresce acreditando que o peixinho não tem memória, que o peixinho não tem. A gente come, né? A gente já fez uma fala ali que é um alimento, é um animal que a gente está diante de uma proteína que serve de alimento. Então a gente faz essa disrupção, a gente separa. Uma coisa é meu alimento, outra coisa é sentir, ter emoções. Não, o que eu me alimento não tem emoções. Eu não escuto. O animal não tem pálpebra para piscar, ou testa para franzir quando está com dor. E é um animal que sente dor. Então, o maior mito nessa área de aquáticos é que o peixe não é um animal senciente, que ele não tem sentimentos, que ele não tem emoções, que ele é desprovido de sensações e muito também atrelado, né? Então, a cultura, filmes, a pesca, a alimentação. Então, é difícil quebrar isso. Mas a ciência vem cada vez mais trazendo dados e cada vez mais batendo nessa tecla. A gente aqui no Brasil ainda a gente está deficiente na nossa legislação em relação a isso. Isso também prejudica, sabe, Thaís? Porque se a gente tem uma lei que rege a forma como produzir os animais e a forma como abatê-los, conservá-los, a linha de peixes, de aquáticos, o pescado, ele precisa ser melhor interpretado nessa questão de ciência. A nossa legislação ainda ela é fraca, mas a ciência está batendo ali na tecla e está dizendo, ó, tem que mudar isso, tem que mudar com essa visão. Olha, cuidar do animal por esse ângulo de entender que ele é um animal que tem emoções, a forma como ele é abatido para a produção de proteína ela precisa ser revista porque essa proteína vai ser de outra qualidade. Por isso que é um mito tão grande, porque esse mito tem muita força. Parece que a gente está ali com o martelinho lá no início ainda, né? Mas já se fala. Outro mito também, que eu me deparei com isso, hoje nem tanto, mas me deparei muito, muito, que veterinário não sabe de peixe. Que veterinário, por não ter visto nada na sua formação, na sua grade curricular, quem sabe ali 6 meses de aquicultura, como você bem disse, assim, exceto aqueles cursos que têm um departamento, né, um curso de aquicultura muito forte, que acaba trazendo os alunos de medicina veterinária para fazer estágios, pesquisas. A grande maioria dos cursos de veterinária não traz isso na grade, mas isso não tira a capacitação de um médico veterinário de atuar, na verdade, de atuar em qualquer área. Porque o curso de medicina veterinária, como outros cursos numa faculdade, eles não vão trazer todas as disciplinas e todas as áreas, explorar todas as áreas de maneira tão mastigada. Não seria possível. O que um curso faz é mostrar para o aluno, para aquela pessoa que está em formação, que ele tem condições de se capacitar, existem as disciplinas básicas, os caminhos básicos, que a partir dali ele vai ter condições sozinho de buscar o conhecimento, as informações.
Então, o fato da gente não ter na grade, eu não trabalhei com peixes, né? Não estudei peixes. Isso me assustou no primeiro convite, né, com a professora. Mas em muito pouco tempo eu percebi, não, espera aí. Mas eu consigo estudar a fisiologia de animais aquáticos porque eu tive uma fisiologia básica. Eu sei como funciona uma troca gasosa. Eu sei como funciona a produção de ácido clorídrico. Então, eu vou só ver como que funciona nessa espécie que eu estou trabalhando. Eu vou ver como é que funciona uma bexiga natatória, porque eu não vi bexiga natatória na minha graduação. Para que que ela serve? É importantíssimo para o animal aumentar ou diminuir a pressão e se deslocar na coluna d'água. Então, eu só preciso ver como que isso funciona, como que é essa física, não é? Então, um mito que a gente derruba fácil, fácil. É só a gente mostrar trabalho, envolvimento, paixão. E é muito interessante porque o setor que eu trabalho, eu presto serviço para um setor de aquicultura, que a grande maioria são engenheiros de aquicultura, tem zootecnistas, tem uns biólogos, oceanografia, né? Alguém formado em oceanografia. E o que que eu percebi rapidinho? Que a medicina veterinária ela estava trazendo para o setor aspectos bem diferentes. Estava trazendo aspectos, é um outro olhar. É uma forma de agregar informação, de trazer um ponto de vista diferente, ou que às vezes as pessoas não olhavam, né, desconheciam uma possibilidade terapêutica diferente, uma possibilidade diagnóstica diferente. Então, eu via exatamente ao contrário, eu via como a veterinária poderia contribuir para essa área de animais aquáticos, seja de cultivo, seja de conservação, seja de clínica médica em aquários, em pets. Então, um mito derrubado e a gente precisa derrubar se isso ainda aparecer. E outra coisa, puxando ainda um pouquinho mais de sardinha para o que eu faço, é que se a gente pensar assim, ó, vamos fechar os olhos e imaginar um pesquisador num laboratório de pesquisa, trabalhando com um animal de pesquisa. A gente imagina um senhor, parecido com Einstein, mexendo num ratinho. Peixe também é animal de pesquisa. A partir do momento que eu estou dentro de uma instituição e dependendo da pergunta que eu quero investigar, o meu modelo pode ser um peixe. E aí a gente tem no Brasil o crescimento maravilhoso do uso de zebrafish para desenvolvimento de fármacos, para estudo de doenças, desde doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, com câncer, doenças genéticas. Então, o peixe ele é um excelente modelo de pesquisa. Outra área interessantíssima para o médico veterinário atuar com peixes utilizados em pesquisa, pesquisa biomédica. Mas quando eu falei ainda há pouco de cavalo marinho, aquele cavalo marinho que a gente está avaliando se ele prefere um alimento A ou um alimento B, ou se ele prefere colocar uma correntinha para ele se fixar, ou se ele prefere um arbusto, ele está sendo testado, ele está sendo avaliado, ele também é um animal de pesquisa. E por que que eu trago isso como mito? Porque, às vezes, o próprio pós-graduando, o próprio pesquisador, o professor, não vê aquele animal como um animal de pesquisa. Eles falam, animal de pesquisa? Ele é um animal de pesquisa, é um peixe, mesmo aquele lá que trabalha com a tainha, que está tentando reproduzir ela em cativeiro, a tainha ali é um animal de pesquisa, certo? Eu acho que no que eu trabalho, são três mitos que ou todos os dias ou uma vez por semana eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. A parte de dor é toda semana, né? Toda semana é dizer, não, o teu animal pode estar com dor. Não, esse peixe pode estar sim porque ele está com dor. E assim, é uma área que a gente acaba, infelizmente, tendo pouco contato, mas é o que você disse, né? Eu acho que a medicina veterinária fornece uma base muito sólida para a partir daí a gente poder desenrolar, né, as nossas gavetinhas em qualquer Sim, momento e fica mais exato. fácil esse acesso, né, essa interpretação da informação a partir da formação básica que você teve. Então, eu acho que às vezes é muito conflituoso para o aluno que entra no curso
essa questão do ciclo básico, porque a pessoa entra na expectativa de saber tratar uma sinomose na primeira semana de veterinária, e aí ela lida com uma bancada cheia de ossos e um microscópio cheio de células na histologia, e talvez uma citologia e uma biologia, né, celular, e aí fica é um pouco frustrante às vezes para o aluno esse início de curso, porque essas disciplinas geralmente não oferecem para ele aquilo que ele imaginou que o médico veterinário é e faz. E Sim. na realidade, eu acho que principalmente para mim, pelo menos, né, a fisiologia e a farmacologia eram disciplinas fantásticas, assim. Eu tive esse mesmo encantamento que você com a farmaco. Eu falei, gente, que incrível saber que funciona o receptor e tal, como é que é esse mecanismo. Então é algo que é muito interessante, assim, e eu acho que tem não só muito campo para descobrir, né, como também essa enorme possibilidade de médicos veterinários eventualmente entrarem no curso voltados para essa área, porque todas as áreas de interseção de pesquisa médica, elas são áreas em que as pessoas podem ir muito bem, né? Sim, Então, eu acho que a sim. gente já teve vários papos, assim, com cardiologistas, pessoas que trabalham com peixe também, essa questão do zebrafish, que às vezes a gente não tem muito essa visão. No fundo, a gente não tem coragem de dizer, mas todo mundo faz 5 anos de faculdade e quer ganhar dinheiro, né? A gente quer ganhar dinheiro suficiente, pagar nossas contas e ter uma certa tranquilidade. E às vezes essas áreas não são vistas com tanto glamour, e na realidade você pode estar trabalhando em projetos extremamente importantes que vão ajudar no desenvolvimento de soluções para doenças que acometem milhões de Ó, pessoas no mundo, me né? arrepiou, Thaís. É bem isso, é bem isso. Quando eu fiz o meu mestrado, que eu olhava aqueles ratos assim, e ratos que não estavam bem fisicamente, eu dizia, gente, por que que não é o veterinário que está desenvolvendo essas pesquisas? Porque, primeiro, que o animal ia estar melhor, mas é o veterinário que precisa estar aqui. O veterinário precisa estar fazendo pesquisa. Ele precisa. Então, tem que ter mais veterinário nas bancadas estudando. Olha, fez uma fala agora que me arrepiou. É bem isso. Em relação à profissão, hoje, um veterinário de biotério, né, de animais que são usados à pesquisa, nas nossas instituições públicas, eles não ganham mal. É uma Uhum. carreira muito boa, uma carreira sólida e muito boa. Então, quem já tem uma certa afinidade na graduação e quiser se aprofundar já na graduação, eu acho que financeiramente vale muito a pena. Vale Sim. mesmo. Não vai ter um glamour de um cirurgião, um veterinário cirurgião, ou um veterinário que atende os cavalos lá no Catar, né? Em termos de status. Mas vai ter uma vida tranquila. Dá para Uhum. viver bem, sim. Eu E nem isso já sei se tu ia linka. me perguntar isso, mas eu acho que, como tu falou, a gente não pode achar que a gente tem que fazer só o que a gente ama. A gente tem que sempre colocar na balança também se dá para viver daquilo, né? Sim. E veterinário de biotério é uma profissão que hoje no Brasil ela ainda vai crescer mais, mas ela paga bem, é uma profissão que vale a pena. Isso linka com a nossa próxima pergunta, que é sobre mercado de trabalho, né? Que quando você falou, né? Eu comecei como professora, depois eu passei num concurso para técnica, e aí fica naquela dúvida, mas muita gente não tem essa percepção, e eu, inclusive, no início da minha carreira, eu recebi isso como dica de um colega. Ele falou, Thaís, faz concurso para técnico. Porque se você gosta muito da prática profissional, o técnico chega, faz o trabalho dele e vai para casa. O professor trabalha antes, durante, depois, aí tem que fazer gestão, tem que fazer projeto, tem que pedir dinheiro, tem que dar aula, né, para graduação, para pós-graduação. Então, assim, é muito mais do que o dar aula. Tem muitas outras coisas que às vezes a gente não gosta tanto assim de fazer. Não tem tanta Sim, afinidade, às vezes, eu queria fazer isso aqui. Mas, né, dentro de uma instituição pública, por exemplo, a gente não tem muito como dizer, simplesmente não farei, né? Existe todo um departamento, toda uma equipe ali que precisa que você bote certas coisas ali para funcionar. Então, assim, tem um pouco dessa diferença, né? E até em termos, às vezes, dependendo da instituição, de progressão de carreira, o técnico alcança patamares maiores, não vou dizer que mais facilidade, assim, mas mais rápido, né? Porque são outras exigências e o trabalho dele gera outros frutos, né? Diferente do trabalho do professor. E acaba sendo uma questão que deve ser analisada, assim, né? Eu tenho sim, colegas próximas, né, que entraram para esse cargo de responsáveis técnicos por setores e tal,
E é um trabalho que, assim, todo mundo que eu conheço que faz ama muito, né? A minha decisão de largar o desk como professora e vir para a UFSC para ser servidora técnica, pesou isso. Nossa, mas eu tenho toda uma carreira de professora que eu estou começando. E eu pensei, mas eu vou ver, o salário era interessante, na minha casa, Florianópolis, que não é nada mal, com os meus pais, com o meu marido, eu viajava muito, então isso me atraiu. Então, trabalhar como responsável técnico em biotérios com animais aquáticos está crescendo, assim como as pesquisas com zebrafish, não só zebrafish, porque a gente tem lambari, a gente tem tilápia, a gente tem diversos peixes hoje sendo utilizado para pesquisa biomédica, além dos peixes usados, né, não só biomédica, né, o zebrafish também para ecotoxicologia. Zebrafish dá uma aula, uma hora só falando dele, e olhe lá, não dá mais. Mas tem toda essa questão de outros peixes que a gente estuda, né, para conservação, enfim. Então, é uma área que tem essa demanda, que é responsabilidade técnica de biotério. Trabalhar com animais aquáticos aí diretamente com o setor de aquicultura, que a responsabilidade técnica, através do Conselho, né, Federal de Medicina Veterinária, é atribuída ou ao médico veterinário ou ao zootecnista, então tem uma área também aberta para o médico veterinário. Ela ainda está numa fase mais que precisa ser melhor trabalhada, porque o aquicultor, a pessoa que produz o organismo aquático, ele ainda não sabe da real necessidade de ter um técnico com ele. Então, precisa do técnico dizer que eu sou importante para o teu negócio funcionar, para você ter uma produção que te traga dinheiro, que te traga lucro e que os teus animais não morram, que a gente trabalha com prevenção, a gente vai trabalhar com bem-estar, a gente vai atrás de selo, a gente vai agregar valor. Então, o aquicultor, assim como as outras cadeias, ele não sabe que precisa de um especialista, de um técnico. E o veterinário encaixa muito bem e ele é necessário. E aí tem também o trabalho do médico veterinário em aquários. Recentemente eu recebi uma mensagem no WhatsApp: Maria, me indica um veterinário para trabalhar aqui no aquário. Eu não conheço. E aí vai jogando uma mensagem para outro para ver quem gostaria, quem consegue trabalhar num aquário de visitação particular. Difícil achar. Então, é outra área também que está crescendo, porque esses aspectos ligados à conservação, né, cada vez mais a gente vai precisar de ambientes que tragam essa ideia, que orientem a população sobre a importância de conservar os animais aquáticos e as espécies aquáticas, espécies de aves, enfim. Aí eu posso falar de todos os outros animais devido aos impactos ambientais. Então, essa área de aquáticos, seja para produção de proteína, seja para trabalhar com aquário, seja para trabalhar numa clínica de selvagens ou de silvestres, né? Melhor, a palavra que mais se aplica é silvestres ou pet não convencionais. Aí entra o peixe, de vez em quando aparece um peixinho para a pessoa atender. Então, tem mercado, está crescendo, já foi muito mais difícil, principalmente a parte de pet, né? As pessoas não tinham esse costume de levar o Betinha para ser atendido, ou o Kindle. Hoje é muito mais comum. Eu mesma ali na UFSC, eu não presto atendimento à sociedade, eu não presto atendimento, a gente não tem um projeto de extensão ainda, mas os alunos me procuram. Professora, eu me chamo Maria, eu tenho um dourado em casa, né? Um peixinho dourado e ele tá assim, assim. Então eu vejo como isso cresceu, como as pessoas agora olham o peixe em casa, no aquário, e se preocupam. Não é aquela peça de reposição, quebrou, eu vou lá e compro outra. Não, meu peixe não está bem e eu quero cuidar dele. Ou eu vou adquirir um peixe, eu tenho que fazer quarentena, como é que eu faço a quarentena? Então, é uma área bem promissora. Eu acho que dessas quatro que eu falei, que eu tenho proximidade,
essa área de bioterismo para peixe vai precisar de muito veterinário, né? Então, deve abrir mais concurso nas universidades, a exigência, não só universidade, não só instituição pública, né? Mas as privadas também. Zebrafish fora do nosso país, a gente tem hospitais que têm laboratórios de zebrafish para fazer, que usam como transplantes de células para fazer tratamento individualizado. Então, é uma tendência a usar cada vez mais o zebrinha, então vai precisar de profissional, sim, Thaís. E aí, nesse aspecto, o que que você percebe que diferencia um profissional que vai ok do profissional 5.0, assim, profissional que realmente se destaca, que se desenvolve bem? Olha, nessa área com peixes, o que que eu percebi? Eu posso dar essa dica para os alunos e para quem tem interesse, né? Tanto o tratamento de peixes como outras formas de manejo e cuidado com esses animais, eles foram aparecendo de uma forma de resposta muito fácil, imediata e barata. O que que eu estou falando? Por exemplo, o produtor precisava anestesiar o peixe. Aí as pesquisas começaram a ver essa demanda, a academia viu essa demanda e começaram a testar produtos não convencionais, produtos que o produtor poderia utilizar, que não tinha controle, e o produtor começou a usar, ou a universidade começou a usar. Exemplo disso, o óleo de cravo, que é usado para peixes. É um anestésico amplamente utilizado. Por que que eu estou citando esse exemplo? Quando o médico veterinário entra nessa área, para ele ser visto como diferenciado, como excelência, ele tem que olhar para aquela metodologia e dizer: como assim óleo de cravo? Todo mundo está usando. Tá, mas será que ele anestesia? Será que eu não tenho coisa melhor? O veterinário nessa área de aquáticos, ele vai se destacar se ele trouxer inovação. Inovação não é tecnologia, não é uma sala equipada. Não, às vezes na hora que ele está diante de um surto, de uma bacteriose, ao invés de ele prescrever uma oxitetraciclina, porque todo mundo prescreve, ele fala assim, não, a gente vai coletar e a gente vai fazer um antibiograma. É isso. É trazer esse olhar da medicina veterinária, esse olhar de epidemiologia, é trazer esse diferencial. Bem, o pessoal usava porque era cômodo, era fácil usar o óleo de cravo. Ou todo mundo usa oxitetraciclina para tratar a bacteriose. Mas será que eu já não tenho uma resistência aqui? Por que que eu preciso passar por isso? Eu vou propor diferente. E a gente quebrar paradigma gera um barulho. Quando eu cheguei no departamento, que eu comecei a fazer antibiograma para tudo, o pessoal dizia: Ah, meu Deus, a Maria demora muito para dar um diagnóstico. Ai, a Maria demora muito. Porque eu dizia, gente, para mim, não é fechar um diagnóstico. Para mim, é eu ver o que está acontecendo, é estudar, é ver uma epidemiologia do que está acontecendo. Desde quando a gente tem esse surto? Quais são os fatores que levaram ao aparecimento? Será que essa bactéria está resistente? Por que que não funcionou? Como é que vocês usavam o medicamento? Era na ração? Era na água? Era no animal? Então vamos dosar isso, vamos medir. Pronto, a partir de agora ninguém mais usa antibiótico sem um antibiograma. Isso é um exemplo, Thaís. Então, é trazer o que a gente aprendeu com a medicina veterinária, trazer para a área de peixes, que ela foi crescendo, a aquicultura foi crescendo. A gente tem hoje já a aquicultura superando a pesca na produção de proteína. Então, ela foi crescendo, as necessidades de produção pediram: ó, eu preciso tratar uma bacteriose, tem que ser rápido. Eu preciso tratar uma parasitose. O que que eu vou usar? Formalina. Como que eu, médica veterinária, farmacologista, vou deixar usar formalina? Ah, mas todo mundo usa. Não, vamos tentar definir quem é o parasita e vamos tentar usar um antiparasitário específico que não agrida o peixe, que não agrida você, que não. Formalina é cancerígena.
e que não agrida o meio ambiente, porque eu, como veterinária, tenho que ser responsável pelo aquele efluente. Onde é que eu vou botar aquela água depois que eu terminar o tratamento? E aí eu olho para quem está na minha frente e eu falo, a gente não vai tratar com formalina, a gente vai tratar com praziquantel. E aí eu vou fazer uma receita, e aí eu vou ver a biomassa, vou ver quantos animais tem. Então a gente vai trazer para a veterinária e para a aquicultura, a gente vai juntar essas duas e vai trazer alternativas, inovação. E aí tu vai se destacar. Mesmo que todo mundo esteja fazendo lá o que todo mundo sempre fez, tu vai trazer algo novo. É mais desafiador, mas tu vai trazer algo novo e que tu vai errar. Muitas vezes tu vai errar, mas tu vai crescer com os teus erros, tu vai aprender. Não, e é excelente, porque na realidade, assim, isso é uma demanda para a aquicultura, que é uma área que está em plena expansão e vai crescer muito mais. E eu vejo que a gente tem áreas muito clássicas da nossa profissão que a gente também precisa dessa postura, porque não é porque existe muito mais pesquisa em mamífero que todas as respostas estão disponíveis. E o que a gente Sim, faz é o melhor possível. É o perfil de quem consegue se incomodar com a forma como as coisas são feitas, entender que deve existir uma maneira melhor e suporta, né, e sustenta esse incômodo. Porque é isso, né? Provavelmente em algum momento da sua vida você ouviu: ah, mas por que que não faz logo aquele negócio que todo mundo faz e já dá certo mesmo e vambora, né? Agora eu fico muito curiosa, assim, porque como não é uma área que eu tenho tanta vivência, né? Essas questões, quando a gente pensa, por exemplo, em vias de administração de medicamentos, né? Tudo você joga na água, como é que faz, né, para o peixe ter contato com aquele antiparasitário, com aquele antimicrobiano, né? Como é que você percebe o quanto o animal vai ter acesso àquilo? Será que alguém não vai ter sobredose, enquanto o outro vai ter subdose, né? E como é que são esses estudos, assim, da própria farmacologia, da farmacocinética, da farmacodinâmica para esses medicamentos que a gente tem acesso? Tem essa questão de resíduo de antimicrobiano, né? Porque hoje isso é uma coisa que está muito em voga, né? A gente ter essa preocupação, assim. E eu também precisei me recondicionar dentro daquilo que a gente estava mais habituado a fazer, porque eu ainda tenho o privilégio de viver uma rotina hospitalar em que eu tô ali, tem gente olhando aquele animal com um olhar de tratamento o tempo todo. E numa propriedade, o médico veterinário que vai atender, vai olhar aquele animal durante um tempo, vai embora e tem que torcer para aquele tratamento que ele receitou fazer efeito, sim. às vezes, por precaução, já faz o antibiótico, mesmo que não tenha certeza que tem uma infecção, que tem uma necessidade, né? Então, como é que funciona isso com relação a peixes, moluscos? Ah, gente, não sei. No início, ainda era mais difícil para mim, porque eu não tinha experiência, né? A gente não tinha livros, sequer livros que nos orientasse sobre toda a parte de clínica, toda a parte de sanidade, de doença. Aí eu usei o que eu estudei, sabe, que a gente acha, mas a Maria é farmacologista, pô, né? Sempre estudou farmacologia. E aí a gente abre aquela gavetinha, que eu abro todos os dias, e a gente começa a utilizar para os peixes. Então, quando eu vou tratar os animais, várias coisas são levadas em consideração, quem que vai tratar, se é um animal, se é um plantel de 3.000 peixes, se o animal está comendo, se a gente consegue botar na ração, aí a gente vai calcular a dose do medicamento via ração. Todos vão comer de maneira uniforme? Não. Então, aqueles que conseguirem se alimentar, eles vão começar a ter os sinais de recuperação mais rápido. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma bacteriose, e eu entrei com tratamento. Eu sei que aquele antibiótico ele tem uma meia-vida de 12 horas. Eu calculo que em 72 horas eu tenho que ter parado a mortalidade. Eu não tenho que ter, porque eu vou alcançar, né, um platô no nível sanguíneo desses animais. Então as bactérias não vão mais se dividir e eles não vão mais morrer. Mas não é bem assim que acontece com aquáticos, porque nem todos os animais vão comer aquela ração. Se eles estavam comendo, beleza, mas nem todos que estão comendo vão comer em quantidade suficiente e a quantidade de antibiótico suficiente. Então, se em 3 dias eu tiver pelo menos uma redução significativa da minha mortalidade, opa, está funcionando o meu antibiótico.
Agora, se eu não tenho uma redução significativa em 72 horas, não adianta eu continuar. Eu insisti num tratamento que eu não tive um efeito observando, né, a meia-vida desse fármaco, e se tratando de antibiótico, eu estou ajudando uma possível resistência. Ah, mas aí agora eu não consigo tratar na ração. Tem que ser. Ó, hoje eu mandaram a foto de um cavalinho nosso, ele estava com uma nodulação na ponta da cauda. A gente já fez terapia tópica, porque o cavalinho é um animal muito sensível à manipulação. Ele não gosta de ser manipulado. Ele não gosta porque é você manipular para ele adoecer. Então, ele tem que ficar no ambiente dele. Mas quando ele adoece, a gente tenta fazer essas interferências. Ele tinha uma nodulação desde janeiro. E eu não quis mexer nessa nodulação, e essa minha tomada de decisão foi baseada no bem-estar dele. Ele tinha um nódulo, mas ele estava bem. Ele estava comendo, ele estava se reproduzindo, que o cavalinho ele fica grávido, né? Ele estava nadando na coluna d'água, comportamento igual aos demais. Então eu não interferi. Essa semana, na terça-feira, me disseram que ele adoeceu, que ele ficou no fundo e que parecia que o estado dele estava deteriorando. Aí eu falei, olha, então a gente vai fazer injetável. A gente vai ter que segurar ele, aí eu capacito os alunos, que eu não consigo estar em todos os laboratórios. Quando o aluno nunca viu, eu demonstro como é que faz, e a gente faz uma injeção intramuscular no cavalinho. Aqui em cima, nas costas, faz intramuscular. Maria, e a dose? Bem, eu sei que a dose, por exemplo, de uma enrofloxacina para algumas espécies de peixes, eu estou falando isso no meu setor, que eu posso utilizar enro. Num setor de aquicultura, eu já não posso utilizar enro, porque são animais que vão para consumo. Mas no meu setor, que os animais não vão ser consumidos, eu posso utilizar uma enro e eu vejo na literatura que a dose é de 5 a 10 miligramas por quilo. Eu faço o cálculo para aquele peso daquele animal. Vai dar um volume ínfimo, porque as nossas medicações são para animais que têm pelo menos 1 quilo. E um cavalinho hoje, eu te falo, Thaís, que o máximo que tu vai conseguir é 15 gramas. São 15 gramas de animal. Nossa, gente, é muito mínimo. É 0,015 gramas, né? Em correlação a 1.000 gramas de um animal que tenha 1 quilo. Então, a gente dilui os medicamentos e ainda a partir dessa diluição faz a injeção. Então, tudo depende, mas tudo é feito um estudo. Eu tenho referência, se não tem cavalinho, eu pego um peixe mais próximo ou da família, não tem da família. Aí eu pego outro peixe. Mas eu preciso tratar. Eu preciso fazer alguma coisa. A questão de dose, eu uso muito a literatura de livros e artigos científicos que já tenham visto alguma coisa de farmacocinética, para eu saber se eu faço de 12 em 12, de 8 em 8. Se eu for botar na água para tratar um plantel, qual é a dose que eu tenho que utilizar na água, baseado nessa literatura, e de quanto em quanto tempo eu tenho que repor, tirar um pouco dessa água e repor água nova, qual é a meia-vida do fármaco. Aí a gente tem muitas questões. Quando a gente prescreve um tratamento, vai tempo. Não é uma receita rápida de se fazer, não. Depende de várias até o objetivo daquele animal, se ele vai ser solto no meio ambiente, eu não posso entrar com uma medicação forte, porque ele vai contaminar o meio ambiente. Ah, não, Maria, para a produção de proteína animal, então não adianta eu ficar usando antibiótico e por aí vai, Thaís. Lidar com espécies tão diferentes, né? E você fala assim, ah, não, aí tem um cavalo marinho, mas aí, senão eu vejo um outro peixe que é de uma família próxima. Então, até essa questão filogenética, né? Você tem que ter uma ideia ali, né? Quem que é E mais próximo? Porque às vezes morfologicamente não é tão parecido, né? Apesar de talvez o tem, comportamento farmacológico ser próximo. tem uma doença em cavalo marinho que eu descobri nos nossos aqui, eles não desenvolveram mais, mas no início, assim, lá faz uns 10 anos, que eles tinham dificuldade de levantar o focinho. Chegava um certo momento da vida, eles não conseguiam levantar o focinho para comer.
E eu fui estudar e eu vi que o cavalo desenvolve isso. O cavalo, que não tem nada a ver com o cavalo marinho, mas é por uma deficiência de vitamina E, né? Leva uma lesão na musculatura, uma degeneração mesmo muscular. Com o passar do tempo, se você não suplementar essa vitamina E, o cavalo desenvolve isso e o cavalinho marinho também. Então, às vezes, não é nem ali no mundo aquático, eu consigo tentar buscar extrapolar para outros animais, assim como a gente extrapola dos animais terrestres para os seres humanos, né? Quando a gente fala em Alzheimer canino, quando a gente fala em Uhum. depressão, é, e não só em cães, né? A gente permeia por outras espécies, né? Para nos ajudar a responder algumas hipóteses, né? Mas será que pode ser isso? Por que não? Eu tenho hoje um peixe que eu estou suspeitando que ele tem demência. Eu estou suspeitando. E aí precisa investigar, precisa ter esse olhar. E como eu estou dentro de uma instituição de pesquisa, eu sou privilegiada que eu consigo dar andamento. Muitas perguntas dessas minhas hipóteses malucas eu consigo responder, e isso contribui de Sim. certa forma, né? Contribui muito para mim e eu deixo aí um legado aí para a medicina de aquáticos, né? E tem esse aspecto que você trouxe, né? Acho que as pessoas hoje em dia têm um olhar diferente para quem gosta de aquarismo, né? Do peixe ou os animais aquáticos ali não serem descartáveis. Tipo, ah, que pena, morreu, joga na privada e compra outro, né? Sim, E aí eu acho que vai haver uma tendência, como acontece com pets, desses animais viverem mais, da gente chegar mais próximo, oferecer uma qualidade de vida ali compatível com a longevidade, e a partir daí a gente tem que aprender a lidar com problemas da idade avançada num peixe, né? Enfim, num caramujo, sei lá, que outras espécies ali a pessoa sim, pode estar criando e ter esse interesse em tratar. Não, eu quero saber se tem alguma coisa que possa ser feita, né? sim. É por aí. E Maria, o que que você recomendaria para um aluno em termos de busca, né, de cursos, de vivências, que tem desejo de trabalhar nessa área, que tem essa curiosidade e às vezes tem um pouco de dificuldade na própria instituição que ele estuda em ter essa proximidade com a área? Eu recomendaria para o aluno deixar a timidez guardada mesmo e ir atrás de locais, de instituições que trabalham com essa área, fazer estágio durante a graduação, se possível, depois fazer estágio depois de formado. Hoje a gente tem profissionais trabalhando, quem quer trabalhar com essa parte de clínica, de cirurgia, de animais aquáticos, a gente tem alguns profissionais no Brasil que trabalham. A gente tem aquários, fazer estágio é o que eu faria, né? Se eu tivesse já essa visão lá atrás de trabalhar com aquáticos, eu faria estágio em aquários, viajaria, tentaria viajar, conseguir recurso para ir para locais em que tenha profissionais, médicos, veterinários, para tentar pular etapas, que tem coisas que a gente aprende na nossa prática, né? Mas o Sim. estágio, ele favorece, ele vai te dar essa visão. Então, ó, aquele veterinário que está trabalhando com aquele peixe já sabe que quando aparece isso, a forma de melhor tratar é assim. Então, é deixar a timidez de lado e conversar com o pessoal que possa oferecer um estágio, né? Ou pedir ajuda, trocar informação. Essa é a dica que eu daria. E aí, considerando tudo que você já viveu dentro da medicina veterinária, o que que a prática te ensinou e que você gostaria que todo mundo soubesse? Eu aprendi com os meus erros. Não que eu acho interessante errar, que é importante errar para aprender, não. Eu digo que eu aprendi com meus erros o seguinte, que quando a minha escolha de tratamento, por exemplo, não deu certo, eu me culpo. Aonde que eu errei? Eu começo assim, bem, eu errei na dose do medicamento? Não, eu errei na via, eu errei no medicamento? Não, eu errei porque eu deixei o tratamento por pessoas que não têm esse compromisso de respeitar o horário. Então, o que que eu estou dizendo? De quando a situação sai fora do teu objetivo era esse, e tu não alcançou, primeiro tu se culpe. Aonde que eu errei? Olhe para você mesmo. O que que eu faltou? Faltou eu fazer o quê? Eu deveria ter entrado mais rápido com o tratamento, mas teve situações, por exemplo, na minha vida, com os animais aquáticos, que eu errei no sentido de eu não olhar o bem-estar do animal.
Eu tive um paciente, né, o William, que ele tinha um aumento do globo ocular, que por muitos anos eu tentei convencer o responsável, que na época era um pós-graduando, que a gente tinha que tirar o olhinho do William, porque aquele olho mais para fora iria causar uma possível infecção, iria causar um trauma, e isso era possível. A gente sabe que o olho para fora, um animal que é de Recife, ele tende a bater mais, né? Quanto mais que o tanque dele tinha rochas, tinha um enriquecimento que mimetizava os corais, e ele podia bater aquele olhinho. Então eu ficava, olha, a gente tem que tirar o olhinho do William, fazer uma enucleação. Esse doutorando, esse pós-graduando, pós-doutor, saiu, trocou, né, o responsável e eu convenci. Vamos tirar o olhinho do William? Vamos tirar. E a gente fez a cirurgia no William, a gente tirou o olhinho, foi tudo bem. Só que o William não se adaptou com um olho só. Ele não conseguiu comer sozinho. Então, para nossa realidade ali na instituição, ficar alimentando ele na boca não foi muito bom, porque eu não tinha alunos ou pessoas comprometidas para fazer isso todos os dias, sábado e domingo. Então eu errei, porque o William estava bem, ele estava vivendo com aquele olhinho para fora, mais para fora, mas ele comia, ele não reproduziu, ele não chegou a reproduzir. Mas ele nadava bem, ele estava com bem-estar garantido. E eu pensando muito em terapia para resolver o problema dele, eu causei um desconforto nele. E a gente teve que optar pela eutanásia do William. Então, eu aprendi muito com isso. Isso não foi no início, não, isso foi recentemente. Tanto é que hoje eu penso assim, bem, eu sei que tem uma alternativa cirúrgica, mas será que eu preciso submeter esse animal a uma cirurgia? Né? Que é muitas vezes que acontece com pet dentro de casa, né? Será que realmente ele precisa passar por esse tratamento, se ele já está no final da vida, que ele está vivendo bem com as limitações dele? Então, aí vem a questão do pilar que a gente falou, do bem-estar, né? O que é importante agora para o animal? Existe o risco de? Existe, mas é um risco, não é um problema real. Trabalhar com um problema real. Então, olhar para os seus erros e aí vai fazer com que você não erre na próxima e você vai evoluir um pouquinho. Ó, aquela vez eu não medi qualidade de água, vou medir. Ah, aquela vez eu não fiz isso, agora eu vou fazer. Antes de dizer que, não funcionou porque o peixe não respondeu bem o tratamento. Ah, não funcionou porque o medicamento, mudamos de laboratório e o laboratório não é confiável. Ou o laboratório era mais barato. Então, não culpe as outras coisas. Primeiro, culpe você. Mas eu não tenho culpa. Tem, alguma coisa você pecou. Porque isso vai fazer você ficar melhor e melhor e melhor e melhor. Primeiro olhar para você e depois tentar outras hipóteses, mas primeiro você. Essa questão da autorresponsabilização, ela é importante, né? A gente precisa assumir os nossos BOs, né? E entender Sim, quando, mesmo bem intencionados, a gente também falha. Então, acho sim, que dentro de um cuidado de saúde, existem muitos fatores que interagem para o sucesso ou não daquele tratamento, e alguns falham apesar da nossa melhor intenção, né? Então, sim. são coisas que Ótima a gente tem fala. que reavaliar, né? Não tem muito Sim, jeito, assim, numa próxima oportunidade, né? Mas fica aí, o William, é um caso marcante, né? Que te trouxe um aprendizado que talvez, se você não tivesse tido a oportunidade de fazer, você talvez fizesse em um outro paciente, né? Em outro momento. E Maria, se você tivesse a oportunidade de voltar e conversar com a Maria Alcina, que acabou de entrar no curso de veterinária, o que que você diria para ela? a Maria Alcina, eu agradeço muito a ela, sabe? Porque ela era muito curiosa. Eu aproveitei muito a minha graduação, muito. Eu sempre vivia nos laboratórios, mas eu diria para ela, vendo onde eu estou hoje, diria assim para ela: fica mais tempo no laboratório de patologia, por favor. Fica aí com essa parte de Eu fiquei muito envolvida com anestesiologia, eu foquei muito cedo, né? Eu decidi muito cedo que eu queria muito trabalhar com farmaco, com anestésio. Então, outras áreas eu até ia, mas eu não tinha, não gastava tanta minha energia. E cursos, congressos, eu meio que fechei. Eu hoje aproveitaria mais, assim, os congressos,
Por que não assistir uma palestra de inspeção? Por que não assistir uma palestra de pets não convencionais? Eu sempre falo para meus filhos que eu trabalharia com zoológicos, eu trabalharia com animais silvestres, né? Porque é tão interessante esse mundo do desconhecido, que a gente não tem no dia a dia. Eu acho tão fabuloso tu saber. é, uma fisiologia diferente. Então, se eu voltasse no tempo, eu ficaria mais tempo nos laboratórios de patologia, que é a minha dificuldade, é onde eu gasto mais energia hoje. Sentar na frente do microscópio para tentar entender o que está acontecendo, associar aquelas alterações macroscópicas com as microscópicas. Eu estudaria mais patologia. A Maria hoje necessita mais disso. E tem alguma situação assim marcante, desafiadora, estranha, engraçada, atípica que você tenha passado, assim, que você conta para as pessoas, fala, gente, nossa, você não acredita o que eu passei no meu trabalho. Tem alguma assim que te marcou bastante? Ai, tem várias, né? Quando eu cheguei, trabalhar com peixes em 2010 era. Ninguém trabalhava, né? E qual era o veterinário no Brasil que eu poderia? A gente não tinha essa rede de comunicação. Então, eu passei por muitas situações diferentes, assim. Uma bem desafiadora, mas que foi um divisor de água. E eu acho que vem com uma fala minha do veterinário trazer algo diferente, né? Essa coisa que eu tenho um impulso de botar tudo que é da veterinária dentro da aquicultura ali, né? Trazer de tudo. Exame de retina eu faço, coleta de sangue, tudo que eu puder fazer para melhorar diagnóstico, melhorar a qualidade de vida, eu tento trazer. Mas uma vez eu fui muito audaciosa. E aí tinha um grupo de pesquisa muito forte aqui na universidade que queria trabalhar com uma espécie de peixe que está ameaçado de extinção e que ele não tem dimorfismo sexual. E aí eu falei assim, e se a gente fizesse uma laparotomia para saber quem é macho e quem é fêmea? Aí eles olharam assim para mim, laparotomia, o que que é isso? Não, na verdade, no peixe vai ser celiotomia, né? Porque o peixe não tem abdômen, né? Ele não tem a divisão de tórax e abdômen. Se a gente anestesiasse ele, abrisse e visse se é macho ou fêmea, que como vocês não conseguem ver, porque não tem características externas, e eles precisavam coletar sêmen desses animais, e coleta-se os gametas e faz a reprodução separada, né? Fora Uhum. do animal. Então, eles precisam dos gametas femininos e do gameta masculino, mistura, para acontecer ali a fecundação e a possível larvicultura. Para eles tirarem o sêmen dos peixes machos, eles precisavam primeiro achar o macho. E para achar o macho, eles matavam os peixes na natureza e coletavam os possíveis machos e tiravam as gônadas e levaram para o laboratório. Então, era um problema que eles tinham há muito tempo de nós estamos matando um peixe que está ameaçado de extinção. E aí eu vim com essa possibilidade. E Maria, é possível fazer isso e manter o peixe vivo, porque depois a gente vai querer reproduzir. Sim, é possível. É possível. Em tese, tudo é possível. Em tese, tudo é possível. O papel aceita tudo. E aí, Thaís, eu fui estudar. Naquela época não se tem literatura assim detalhada de uma cirurgia. É... Tanto é que quando eu falei, que eles perguntaram, tá, mas é possível tirar o peixe fora d'água e manter ele vivo? Eu assim, não, isso aí é mais fácil. O difícil realmente vai ser abrir, cortar e costurar, né, ensuturar e manter ele vivo, porque é um peixe que se arrasta no fundo, enfim. Eu só sei que todo foi criado uma expectativa muito grande, uma cobrança muito grande, mas eles acreditaram que a gente poderia trazer isso, investiram nisso e a gente conseguiu na época, o projeto foi um projeto de doutorado, e a gente conseguiu na época fazer em 53 peixes a celiotomia. A gente conseguiu desenvolver um sistema de anestesia inalatória para esses peixes. A gente entubava os peixes e a gente mantinha eles fora d'água durante 30 minutos, 40, uma hora, se fosse necessário, até mais.
expor as gônadas, tirar foto, registrar, depois suturar as camadas e acordar esse peixe, ele se recuperar e depois a gente colocar nos nossos tanques de terra. E eles estão lá até hoje, estão grandes, cresceram, estão até hoje, a gente mantém os reprodutores com a gente. Agora a gente sabe quem são os machos, quem são as fêmeas, porque eles têm microchip. Então, para mim, assim, não digo um divisor de águas, mas eles começaram a acreditar que dá para fazer coisas diferentes na aquicultura, dá para trazer a medicina veterinária para dentro do setor. é, e a partir daí outras coisas surgiram e hoje eu vejo os congressos trazendo cirurgia para diferenciação sexual. Acho muito legal que eu tive essa audácia e desafiadora para mim, mas que foi muito bom para o meu trabalho, para a minha profissão. E quando deu tudo certo, a menina defendeu o doutorado dela, o pessoal da banca disse: Nossa, eu vou ter que te trazer para cá para tu operar os nossos peixes, que ideia fantástica. Assim, foi muito legal, sabe? A gente continua fazendo, agora já mais fluido, né? No início a gente anestesiava com a piceta. Eu não tinha um sistema de anestesia, e a gente botava o anestésico numa piceta com a água do tanque do animal e ia bombeando essa água para dentro do animal para ele se manter com oxigênio, com anestésio. E hoje já está melhorzinho, assim, a gente já consegue anestesiar um animal grande, um animal pequenininho, enfim. Então foi. E aí aquele espetáculo, todo mundo querer ver um peixe, né, uma cirurgia de peixe. Era aquela sala, todo mundo olhando lá de fora. E foi muito legal. Eu acho que um dos momentos mais marcantes da minha carreira ali na universidade foi essas cirurgias com esses peixes. Não, é uma audácia que compensa, né? Que compensou, mas assim, ainda que talvez não tivesse dado tão certo quanto você desejava, quanto você imaginava, ainda assim ia trazer muito aprendizado, né? E talvez se convertesse Sim, em um benefício em uma outra situação. Eu acho que é muito importante, né? Trazer esse olhar da possibilidade de uma forma diferente de fazer. Ainda mais quando você está lidando com uma espécie em extinção, né? a gente padronizou na época, a cirurgia foi o modelo ouro, não tinha erro. Ela ia te dizer é macho ou fêmea. E aí a gente padronizou a ultrassonografia. E a Ah, ultrassonografia vem como uma ferramenta muito útil para essa espécie. Então, agora eles não precisam mais sacrificar, eutanasiar os animais. uhum, Maria, mas não é muito óbvio que o ultrassom ia funcionar? Não é porque essa espécie, o testículo, ele é ramificado, ele não é fusiforme. Ele parece um pinheiro. Ele é diferente, uhum, ele tem raminhos, e esses ramos, eles são colados na bexiga natatória. Então, ele não faz sombra acústica para o ultrassom. Na hora que se passa o ultrassom, você não identifica o testículo. E aí, o que que a gente padronizou? Então, vamos identificar o ovário. uhum, Então, a gente sabia quem eram, pela cirurgia, quem eram as fêmeas, estabeleceu o padrão da ultrassonografia, e aí essa menina no doutorado, ela conseguiu mostrar que toda vez que a gente faz ultrassom, né, pelo menos 82%, 83% das vezes que tu passa ultrassom e que tu não vê o ovário dá para ver bem, é o uhum. macho. E vai fazer esse ultrassom, anestesia o peixe? Esse peixe não precisa anestesiar, porque ele tem um temperamento bem tranquilo. Você mantém Uhum, ele em água, submerso em água, com oxigênio, porque você tira ele do tanque que ele estava, você coloca num recipiente menor, com água, cobre ele. E esse peixe é um peixe muito tranquilo, ele é muito calmo, embora ele tenha uns espinhos, então você só tem que se proteger com luva. Mas para outras espécies, o cavalo marinho, por exemplo, embora ele seja tranquilo, ele é muito calminho, ele se estressa. Se você não uhum. anestesiar, ele adoece. Então, o cavalo marinho, mesmo sendo tranquilo, precisa passar por uma anestesia para ele não ter o bem-estar dele ficar prejudicado e vir estresse e infecção, enfim. E a gente E faz faz bastante, ultrassom em cavalo marinho também? muito. Gente, que incrível! Ai, eu quero ver essa imagem.
E é uma área que é muito importante, né? O diagnóstico por imagem, assim, ele ajuda muito a gente a evitar, né, às vezes tomar medidas mais drásticas para visualizar certas coisas. Às vezes a gente fica na dúvida e não tem muito para onde correr, precisa de uma laparotomia, né, uma celeotomia para poder chegar a um diagnóstico definitivo, mas ele poupa, né, muito esforço e às vezes muito investimento e sofrimento para o animal também, porque às vezes você insiste em tratar algo que não vai ter uma boa expectativa de melhora, né, de resposta. Exato, exato. A gente fez um estudo cronológico de maturidade, de maturação dos órgãos do cavalinho. A gente conseguiu, que a gente produziu o cavalinho e a gente fez o estudo. Quando que a gente consegue identificar o rim, quando que a gente consegue identificar as gônadas. A gente está descrevendo as gônadas. E o último ultrassom que a gente fez, faz um tempinho que eu não faço nos cavalinhos, que eu dependo dessa minha colega maravilhosa, a Ingrid, que é uma baita ultrassonografista, e eu chamei ela porque eu tinha um cavalinho marinho grávido, e ela fez o ultrassom no grávido. E para nossa surpresa, Thaís, os filhotinhos de cavalo marinho, eles nascem prontos, né? Eles são mini cavalinhos. As larvinhas já têm o formato do adulto, só que são larvinhas. Quando ela passou o ultrassom, deu para ver cada cavalinho dentro da sua bolsinha e eles mexendo o focinho. Ai, que incrível! Eu tenho vídeo, mas eu não posso mostrar ainda, porque eu acho que não Aham. existe nenhuma filmagem dessa, nenhum vídeo. Ela Gente. conseguiu registrar o cavalinho dentro do saquinho gestacional ali dele. Provavelmente deviam ter quantos? Uns 600 cavalinhos. É, porque a Gente. aparição de um cavalo, ela é múltipla, né? Vai de 600 a 1.200, 1.300. Uhum. Esse cavalinho, ele pariu depois de 5 dias do ultrassom. A gestação é de 15 dias. Então, ele Nossa, que estava com... rapidinho! É, a gestação estava no 10º dia, a gente fez o ultrassom, mas a gente ficou com medo, porque a gente ia submeter uma anestesia, o próprio ultrassom poderia ser ruim. Então, a Uhum. gente teve todo esse cuidado e foi tudo bem, a gente não viu efeito tóxico, a gente não viu efeito do próprio anestesia, mas a gente conseguiu esse registro de pegar o cavalinho dentro, né, mexendo o pescocinho, a gente filmou. Então, o ultrassom, só que assim, o pessoal que quer trabalhar com imagem, hoje em dia cada vez mais tem gente trabalhando com imagem, e eu falo para a Ingrid para ela não se preocupar em termos de competitividade, porque tu tem que ter um olho muito bom, porque não é simplesmente o aparelho, não é o aparelho que fala o que o animal tem. É a pessoa que interpreta. E a Sim. interpretação depende de muito estudo, de muita experiência. Então, é uma área que pode ter muitas pessoas fazendo, mas se tu for bom naquilo que tu tá fazendo, tu não vai perder o teu espaço, né? Tu não vai perder os teus clientes, porque eu posso comprar hoje um aparelho de ultrassom e colocar no cavalinho marinho que eu não vou saber nada. Eu preciso do olho da Ingrid. E aí, Maria, considerando que a gente fala muito da profissão, mas a vida não se resume a isso, né? Eu tenho trazido dos meus últimos convidados perguntas sobre questões assim um pouco mais particulares. Então, você tem algum hobby? Ah, sim, a Maria ama muitas coisas além da profissão. Eu amo ser veterinária de peixe, mas eu amo também jogar vôlei, adoro jogar vôlei. Ali jogando vôlei não é a Maria mãe, eu tenho 2 filhos, não é a Maria esposa, sou casada, vai fazer já mais de 20 anos, não é a Maria irmã, não é a Maria filha, é a Maria que gosta de jogar, de se divertir, de competir, de superar limites. Eu amo, meu hobby é jogar vôlei. E tem algum filme ou algum livro assim que seja marcante para você, que você assistiria 1000 vezes ou leria 1000 vezes? Tem um livro que eu li várias vezes e quando eu preciso eu leio. Ele não é um livro de autoajuda. É o livro Uma Revolução Sutil, de Yael Brecessati. É um livro ela é espanhola, mas tem uma versão em português. É um livro que traz sobre autoconhecimento, não na forma de autoajuda, mas um livro que fala sobre como, quando a gente começa a se conhecer, como é doloroso se conhecer. Então, é um livro que eu precisei ler várias vezes para entender, e cada vez que eu conseguia decifrar o que ela queria, o que ela dizia, o que ela trazia, parece que servia como uma chave para mim, para me
para me entender. Eu li várias vezes esse livro e eu comecei a perceber que fazia sentido para mim. Tem vários outros livros. O filme eu gosto muito de natureza. Tenho essa sensação que eu faço parte da natureza e que, enfim, eu amo Avatar. Parece um filme, né, de ficção científica que não, mas o primeiro Avatar, então, eu amei quando a Neytiri fala que eu vejo você, quando ela olha, né, o outro ser e diz que eu vejo você, é exatamente isso que a gente deveria sentir quando vê outras pessoas, quando vê os animais, sentir as pessoas, né? É ter essa sensibilidade. Então, eu gosto muito de Avatar também. E tem algum profissional? Eu sei que geralmente essa pergunta, às vezes, as pessoas sofrem um pouco para responder, assim. Então você pode trazer várias referências, mas tem algum profissional que te inspira? Tem, sim. Teve fases na vida, tiveram outras pessoas por a gente estar, né, conhecer outras pessoas. Estou num momento da vida que tem uma patologista que eu gosto muito, que é a Paola Barato, que ela é colombiana. Ela trabalha com sanidade de animais aquáticos, principalmente de tilápia. Ela tem um laboratório, inclusive, de diagnóstico lá na Colômbia. Ela trabalha também na Organização Mundial de Saúde Animal. Enfim, ela é uma referência hoje no mundo em sanidade. Mas não é isso que me atrai nela. O que me atrai nela, que me inspira, ela gasta energia para passar, para ajudar as pessoas. Por ela ter esse nível de reconhecimento, qualquer pessoa que chegar para ela e falar do que está acontecendo, eu estou com esse problema no meu plantel, eu estou com esse problema no meu biotério, ela vai te escutar e vai tentar te ajudar. A Paola sempre me ajudou, eu vejo ela ajudar outras pessoas e nesse sentido, sabe, de passar o conhecimento. Isso eu admiro muito ela. Uma coisa que hoje é uma moeda, né? Tu passar conhecimento, hoje que a gente abre a internet, clica aqui, como fazer isso, clica aqui, né? Um curso e a gente acaba pagando porque a gente quer se capacitar. E ela vem e traz isso de uma maneira assim, não, a gente precisa favorecer e melhorar o setor. Então, eu tenho que ajudar essas pessoas, esses profissionais, a atender, como atender os animais, como atender o aquicultor. Ela é fantástica, eu sou muito fã da Paola. E aí, você gostaria de deixar alguma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando? Eu espero que eu tenha conseguido passar nas minhas falas o quanto eu amo a minha profissão. Eu amo ser veterinária, eu amo trabalhar com peixes. Quando me convidam para falar sobre anestesia de peixes ou sobre farmacologia, aí eu falo, e aí vocês estão assim, estão me deixando muito confortável, porque são áreas que eu me sinto muito confortável e gosto de falar. Então, eu espero que eu tenha passado isso para quem está nos assistindo e que vocês tenham essa curiosidade, deixem a timidez guardada, vão em busca da informação, vão em busca de estágio, vão em busca desses conhecimentos, dessas pessoas que podem te ajudar. Sejam audaciosos também, não tenham medo do novo. Se tiver que sugerir alternativas não convencionais ou não usuais, sugiram, se preparem para isso, né? Estudem muito. É isso, Thaís. Maria, muito obrigada. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho do tanto que você faz e do tanto que você conhece. Eu tinha mais umas 45 perguntas para te fazer, assim, porque eu fico muito curiosa com essa questão dos bivalves, da anestesia de peixe. Mas eu acho que Sim. é isso, assim, né? Fica uma porta aberta para as pessoas que eventualmente ainda não te conhecem, terem um contato com o seu trabalho e saberem mais uma das várias coisas sensacionais que o médico veterinário pode fazer. Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos pedir para o pessoal lembrar daquele checklist básico do YouTube, né? Curtir, compartilhar, deixar algum comentário, fazer aí alguma contribuição. E a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Olá, brigadão, Thaís. Um beijão.